paz do Senhor, meus amiguinhos, tudo bem? Eita, que legal! Olha, eu sou a tia Babá. E eu sou o Didico. Esse aqui é o meu amigo Didico. Didico. O bonitão. Muito bem. Meus amiguinhos, olha, hoje nós vamos aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É sim, escola bíblica. Porque nós estudamos a Bíblia. É, que legal. Dominical, Porque sempre é num domingo. Mas só, meus amiguinhos, que nós podemos estudar a Bíblia em todos os dias da semana. com certeza. Muito bem. A palavra de Deus é sempre maravilhosa e tem sempre muitos grandes ensinamentos para nós. Com certeza. Muito bem. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje é a nossa lição 12. Sim, lição 12. Já é a penúltima. Só tem mais esse domingo que vem, né? Para completarmos esse trimestre. Sim. E o título da nossa revista desse trimestre é Conhecendo o Livro do Começo. E nós estamos estudando então sobre o começo. Que é exatamente em que livro? O Gênesis. Gênesis. Muito bem, muito bem. Então, meus amiguinhos, Gênesis, o livro de Gênesis, nos ensina muitas coisas maravilhosas. Sim. É em Gênesis que está escrito quando foi criado o primeiro homem, A primeira mulher. as primeiras árvores, o primeiro tudo, porque é em Gênesis que está escrito O começo. que está escrito a criação de como Deus criou tudo. É. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre as primeiras coisas, como, por exemplo, a primeira confusão das línguas. Sim, nós estudamos. A primeira briga. Sim, nós estudamos. A primeira mulher, o primeiro... Sim, nós estudamos. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, nós chegamos na história de Abraão. Sim, a primeira viagem. Né? E já tem alguns domingos que nós estamos estudando sobre esse grande homem que foi um amigo de Deus, chamado Abraão. o pai da fé, Abraão. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, durante todos esses dias que nós estamos aprendendo sobre Abraão. isso, lembra que nós estávamos falando, nós nos referimos a ele sobre Sobre o quê? com o nome dele a gente chamava era Abrão. Sim. Mas hoje, a partir de hoje, nós vamos chamá-lo de Abraão, porque hoje muda uma história na vida de Abraão. Já mudou muito, muito mesmo, meus amiguinhos. Abraão recebeu grandes bênçãos pela vinda do Senhor nosso Deus. Sim. E grandes maravilhas, Porque ele é fiel. o nosso Deus é fiel, viu, meus amiguinhos? E aí, nós ainda estamos estudando sobre Abraão, porque hoje nós vamos falar sobre que Deus cumpre a promessa. Inclusive, é o assunto da nossa lição. Vamos ver o assunto da nossa lição? Deus cumpre A promessa. a promessa. E aí nós vamos continuar então falando sobre Abraão. isso. E que promessa foi essa, meus amiguinhos? Lembram nas histórias passadas que Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Sim. Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Sim, De multidão. Sim. E aí acontece, olha só, meus amiguinhos, preste atenção. Nós vamos ver um pouquinho da nossa memória em ação, que é assim, ó. Deus não é como os homens que mentem. Está escrito onde? Em Números, no capítulo 23 e versículo 19. Quer dizer aqui que Deus não é homem para que minta. Né, meus amiguinhos? Então se ele promete, ele cumpre. Exatamente, porque se ele prometesse e não cumprisse, então ele estaria mentindo. mas ele não mente, Não. ele não é homem para que minta. É verdade, nosso Deus é Deus. Muito bem. E essa história que nós vamos contar está em Gênesis, no capítulo 21 e o versículo 1 que vai até o 20. Tá bom, meus amiguinhos? Sobre essa promessa, sobre esse cumprimento dessa promessa que Deus fez com Abraão. Isso, que legal. Meus amiguinhos, mas eu gostaria que nessa lição
vocês aprendessem e colocassem na mente, no coração de vocês, 3 frases. 3 frases? 3 frases. Quais são? Quais são? Quais são elas? Eu quero que vocês aprendam bem, memorizem bem, para vocês sempre guardar no coração de vocês, e vocês sempre na vida de vocês, mesmo quando vocês ficarem velhinho, vocês tenham essa frase guardada no coração e na mente de vocês. Qual é a primeira? A primeira é o seguinte: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim. Qual a segunda? A segunda frase é: Deus cumpre o que promete. Deus cumpre o que promete. Muito bem. A terceira? A terceira frase é: o tempo de Deus é o melhor tempo para nós. Que legal. Então, vamos lá, atenção. Atenção. Vê se você lembra, Didico. Tá, das 3 frases? Das 3 frases. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus cumpre com a sua promessa. Deus cumpre o que promete. Deus é bom em todo o tempo. O tempo de Deus é o melhor tempo para nós. Então Deus é bom em todo tempo. Muito bem, meus amiguinhos. Então, aprendam bem, memorizem bem, tá bom? Tá legal. Fiquem gravados na mente E no coração. Muito bem. Deus é fiel. Muito bem. Deus é fiel. Exato. Deus é fiel. Ele fez a terra e o céu. Deus é fiel. Muito bem, muito bem. Deus cumpre o que promete. Deus é fiel. Muito bem. O tempo todo Ele é fiel. Muito bem, meus amigos. O tempo de Deus é o melhor tempo para nós, porque Ele é O quê? fiel. O tempo de Deus, meus amiguinhos. Então, muito bem. É sempre o melhor tempo porque Ele é fiel. porque o nosso Deus é fiel. Bom, meus amiguinhos, olha só, vamos então lembrar. Deus fez uma promessa para Abraão. Sim, Disse que ele seria pai de uma grande nação. sim. E para ser pai de uma grande nação, a pessoa precisa ter o quê? Um filho. Precisa ter filhos. Sim. Aí o tempo estava passando e Abraão não tinha nem filho. Não tinha nem neto. Não tinha filho, como que ele ia ter neto? Sim, não tinha bisneto, nem tetraneto. Nem tetraneto. Ele não tinha, meus amigos. O tempo estava passando, ele estava ficando, era Velhinho, velhinho. não só ele, mas como também a Sara. Sabe por quê, meus amiguinhos? Porque a promessa de Deus, olha só, por que eu falei agora e agora na Sara, que eles dois estavam velhinhos. Porque a promessa de Deus, embora Deus tenha falado para Abraão, mas a promessa de Deus não foi só para Abraão agora, né? A promessa de Deus foi para Abraão e Sara. Portanto, essa promessa de que ele iria ser pai de uma grande nação e iria começar ali, com Abraão e Sara. Entendi. Então quer dizer que tinha que vir um filho, iria nascer do Abraão e da Sara. Exatamente. E aí, meus amiguinhos, o tempo passou E nada. o tempo passava E nada. e eles envelheciam E nada. e estavam continuando sempre mais velhinhos. E nada. Meus amiguinhos, chegou uma época Sim, em que o Abraão, sim, mesmo sendo servo do Senhor, sim, juntamente com Sarai, né, sendo serva de Deus, sim, do Deus Altíssimo, sim, confiando no Deus Todo-Poderoso, sim, sabendo que Ele é fiel e cumpre com as suas promessas, sim. um dia ele ficou assim, preocupado, sabe? Ficou pensando, junto com a Sara, pensando assim, será que Deus não vai nos dar um filho? Porque ele já estava ficando velhinho. Porque ele já estava velhinho. Aparentemente ali já seria quase que impossível. É? Meus amiguinhos. Porque já era tempo dele ser bisavô, trisavô, tetravô. E ele ainda não era nem pai. Ai. Aí, meus amiguinhos, olha só o que aconteceu. Lembram
que a Sara, quando recebeu a promessa junto com Abraão, sim, ela até sorriu, achando que, que é isso? Como assim? Vai ter um filho, né? Aí, meus amiguinhos, olhem só, o tempo passou, sim. E aí, aconteceu o seguinte, que um dia Deus disse para Abraão, disse assim, olha, Abraão, sai um pouquinho agora da sua tenda. À noite, era noite. O céu todo estrelado, sim. Abraão pensava ainda que a promessa talvez nem iria se cumprir na vida dele, porque ele já estava muito velhinho. Aí ele olhou para o céu e viu muitas estrelas. O céu estava estrelado. O céu estava estreladíssimo. Muitas estrelas. Aí o Senhor Deus disse assim, olha, Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou. E quando Abraão olhou, ele viu o céu estrelado. Ele disse, conta essas estrelas no céu. Abraão contou? Talvez até Abraão começou a contar, mas eram muitas estrelas, meus amiguinhos. Muitas que ele não podia contar. Porque imagine a constelação inteira, cheia de o céu todo estrelado, como que ele iria contar, né? Sim. Mas Deus fez isso exatamente para mostrar para Abraão e para dizer para Abraão e para Abraão ter a certeza de que Deus é fiel. Sim, mas o que tem a ver as estrelas? Tem a ver que quando Abraão olhou, Deus disse para ele assim, olha, você não consegue contar essas estrelas, né? Não conseguiu não. Pois olha, essas estrelas, tanto assim como você não consegue contar essas estrelas que há no céu, assim será a tua descendência. Como assim? Não poderá contar de tanta gente que irá nascer da descendência de Abraão. Que legal! Aí Abraão se encheu mais de esperança, meus amiguinhos. Que legal! Mas ele já estava o quê? Velhinho. A Sara também já está velhinha. E tinha mais um agravante. O que é? Ai. Mais um? Diz aí. Acontece que Sara, além de já estar bem senhorinha, ela também era estéril. O que é estéril? Estéril, no caso da mulher, é quando ela não pode ter filhos. Pronto. Agora, ai. Tá difícil o quê? De ser cumprida essa promessa. Atenção! Lembra, meus amiguinhos, que eu disse aqui no início das 3 palavras, das 3 frases que nós não devemos esquecer de jeito nenhum. Primeiro, o quê? Que Deus, ele é fiel. Segundo, que Deus cumpre com a sua promessa. E terceiro, que o tempo dele é o melhor tempo. É para nós. Sim. Ainda tem uma 4ª frase. Qual é? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Que legal, Não esqueça também dessa frase não, tá, meus amiguinhos? É muito importante para a nossa vida. Sim. Então, meus amiguinhos, quando Abraão recebeu essa palavra de Deus, ele confiou mais no Senhor, sim. Talvez até tenha duvidado um pouquinho, por causa das circunstâncias, sim. Porque já estava velhinho, a Sara era estéril, sim. Mas ele confiou no Senhor. E ele sabia que Deus é fiel. Ele sabia que Deus cumpre com a sua promessa. E ele sabia que o melhor tempo de Deus é o melhor tempo para nós. E aí, meus amiguinhos, ele nunca deixou de orar. Não. Ele nunca deixou de louvar. Não. Ele nunca deixou de engrandecer o nome do Senhor. Não, nunca deixou. E aí, meus amiguinhos, aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Que quando passou uns dias, Sara estava o quê? Grávida. Sara estava grávida. Que legal! Deus cumpriu então a promessa. Mas só, meus amiguinhos, que antes de Sara engravidar, Deus disse para ele que, quando ele falou assim, olha, para ele olhar as estrelas do céu, né? E enquanto Deus estava fazendo essa promessa para ele, Deus disse assim, olha, e o nome dessa criança será Isaac, porque ele vai trazer um sorriso para vocês. Que legal! A Sara, meus amiguinhos, que antes de tudo, assim que Deus fez a primeira promessa, a Sara riu assim, disse,
Ah, que isso, eu sou muito velhinha, eu sou até estéril. Ela riu do Senhor. Mas o Isaac iria nascer exatamente para que ela tivesse um outro sorriso. Um sorriso de alegria, um sorriso de gratidão e um sorriso de dizendo assim, ó, Deus é fiel, um sorriso de felicidade na vida dela. Que legal! É legal, né? Sim, com certeza. Então, Deus disse para Abraão, e aí com o tempo, Isaac o quê? Nasceu a grande promessa de Deus. Meus amiguinhos, olha, de Isaac veio uma outra grande geração, veio Isaac, e aí ele teve o filho dele, Jacó, né? E Esaú e Jacó. Isso, e teve essa nação, e essa nação, meus amiguinhos, se espalhou. E hoje nós estamos aqui contando essa história e dizendo para você que Deus é fiel, porque nós temos fé nesse Deus. Sim. Dizendo para você que Deus cumpre o que promete. Por quê? Porque nós temos fé nesse Deus. Que legal. Dizendo que o tempo de Deus é o melhor tempo para nós. Sabe por quê? Porque nós temos fé nesse Deus. E sabe por que que Abraão é o pai na fé? Sabe por quê? O pai da fé? Porque ele nos ensinou a ter essa fé em Deus. Que legal. Ele nos ensinou a entender que Deus é fiel para nós. Sim. Ele nos ensinou a entender que Deus cumpre com a sua palavra. Sim. Ele nos ensinou a entender que o tempo de Deus é o melhor tempo. Meus amiguinhos, o tempo de Deus em dar o filho, em realizar a promessa que ele fez na vida de Abraão e Sara, foi o tempo certo. Viu, meus amiguinhos? Isso é importante a gente entender. Que às vezes a gente recebe uma promessa de alguém, ou do papai ou da mamãe, né? E a gente fica naquela ansiedade, naquela curiosidade e tudo. Mas acontece, meus amiguinhos, que o tempo da gente receber a promessa vinda de Deus é o melhor tempo para nós. Às vezes quando alguém promete e no tempo, talvez nem era um tempo para a gente receber, a gente nem... né? Quando alguém nos promete algo e às vezes nem cumpre, ou quando alguém cumpre, mas não cumpre da gente que a gente queria, né? E aí Deus, ele cumpriu exatamente como era para ser. Por quê? Porque foi o tempo certinho que Deus havia feito para aquele povo, para Abraão e Sara receber o seu filho Isaac. E foi uma bênção grandiosa, meus amiguinhos. Uma bênção grandiosa na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Sara e na nossa vida, que nós estamos aqui contando essa história e dizendo que nós temos fé nesse nosso Deus dos céus. Então, meus amiguinhos, olha, eu quero dizer para você que Deus, ele é fiel e ele vela para cumprir a sua palavra em nós. Portanto, olha, Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Deus é fiel. Deus é o nosso Senhor e Ele é fiel. Ele cumpre o que diz. E o tempo de Deus na nossa vida é o melhor tempo. Por isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar no Senhor. Confiar, acreditar no nosso Deus dos céus. E saber que Ele cumpre as promessas que é dada para nós. Meus amiguinhos, olha, vamos orar agradecendo a esse Deus do céu por Ele estar sempre conosco e cumprindo as suas promessas na nossa vida. Sim, com certeza. Deus, muito obrigado pelas suas promessas na nossa vida, nas nossas vidas. Deus, continua nos abençoando e muito obrigado por nos dar essas promessas no tempo certo, Senhor. Senhor, faz com que nós continuemos sendo fiel a Ti, buscando a Ti, sabendo que Tu és o Deus que está sempre conosco e que é bom em todo o tempo. Meus amiguinhos, fiquem na paz do Senhor. Na próxima lição, fique ligado, porque nós vamos estudar sobre o Isaac, o filho de Abraão, e Sara, o filho da promessa de Deus para Abraão e Sara. Um grande abraço para vocês. Amém!